Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu aqui de novo, mais um vídeo para vocês. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito sobre medos e traumas. Quem teve depressão ou está passando por depressão sabe muito bem que em certos momentos do dia a dia, surgem lembranças, surgem pensamentos lá que está lá no passado, até lembranças, pensamentos que nem são tão ruins assim, só que nos afligem e faz com que seja pensamentos, lembranças que se tornem ruins para a gente, que sejam lembranças ruins. Então eu vou falar um pouco a respeito disso para quem está passando por esse momento, a aprender a equilibrar, a controlar esses medos, essas lembranças que ficam te atormentando. Então, na época que eu tinha depressão, eu sentia muita insegurança, eu tinha muito medo quando eu fazia as coisas ou deixava de fazer. E em um certo momento, eu reparei que eu começava a pensar muito no meu passado, começava a vir lembranças de coisas que aconteceram, e no decorrer do tempo essas lembranças começaram a virar traumas para mim. Então, na época foi muito difícil lidar com isso, porque eu não tinha uma pessoa para me guiar, eu não procurei na época ajuda suficiente para me entender o que era isso. Então, depois que eu criei a terapia natural e fui em busca de conhecimento, eu entendi que medos, traumas, lembranças, pensamentos, isso tudo são uma energia que a depressão ela consome com o passar do tempo. Então vamos supor que você esteja passando por um momento difícil, com vários pensamentos e lembranças do teu passado, ou de repente até teve um trauma, uma lembrança ruim que fica te afligindo todos os dias. A depressão ela se alimenta com esse pensamento, com essa energia, com essas lembranças e faz com que tudo isso, tá, vire um bicho de sete cabeças para você. Eu vou explicar mais especificadamente para ti. Por exemplo, vamos supor que tu teve uma briga no passado, tá, com um amigo, e quando tu está com a depressão, ela 90% dela ela atinge o nosso psicológico, o restante é o nosso físico. Então, e 1%, vírgula alguma coisa é o nosso espiritual. A maior parte é o nosso psicológico. Então, o que a depressão ela faz? Ela vai consumindo o que a gente tem no nosso psicológico, na nossa mente. Então, ela começa a comandar tudo que entra e sai da nossa cabeça quando a gente tem esse transtorno. Então, quando você está com a depressão, tá? Com o tempo, ela vai fazendo uma pesquisa na tua mente e tudo que tu pensa, tá? Tudo que tu pensa, deixa de pensar, ou o que tu lembra, ou algum trauma que tu teve, ela vai usar tudo isso a favor dela, tá? Ela vai pegar esses pensamentos, lembranças, vai consumir e vai fazer com que vire um bicho de sete cabeças para ti, vai transformar essas lembranças, pensamentos em algo muito ruim, em algo 10, 20 vezes mais ruim ainda, para te atormentar. Porque é isso que a depressão faz. A depressão ela é um transtorno que ela se cria no nosso psicológico, se transforma na nossa mente, que vai para o nosso físico e afeta as pessoas no nosso redor. Então, primeiramente, ela atinge o nosso psicológico, tá? E como que você faz isso para controlar? Bom, na época eu fiz um teste, tá? Eu fui em busca de conhecimento, fiz um teste e funcionou muito bem. Eu botei em prática, com um tempo funcionou. E com isso eu ajudei as outras pessoas. Até hoje tem gente que faz. É um teste muito simples, só que ele é muito eficaz.
Primeiramente você tem que entender uma coisa. Se você tem depressão, você tem um psicológico muito fragilizado e você tende a pensar muito, tá? E você tem que tomar muito cuidado o que você pensa no seu dia a dia, porque pensar, tá, pode virar em atitude, em consequências no seu dia a dia, no futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. E quando a gente tem a depressão, a gente pensa 10 vezes a mais do que se a gente não tiver depressão. Então você tem que tomar muito cuidado e não ficar mais de 5 minutos com um pensamento na cabeça, mais de 5 minutos com alguma lembrança da infância, alguma coisa que te deixa mal. Qualquer tipo de pensamento não é bom deixar mais de 5 minutos na cabeça. Como você faz isso? Tá, vamos ao teste. Coloque um copo, pode ser vazio ou cheio, em cima de um rack, de um bidê, tá? Na frente da sua cama. Você vai dormir e de manhã cedo eu quero que você olhe para esse copo durante 5 minutos, tá? Depois disso, vai estudar, tu vai trabalhar, vai fazer as tuas tarefas. E quando você chegar, eu quero que você pegue um papel e anote quantas vezes você pensou nesse copo. Quantas vezes surgiu a lembrança desse copo na sua cabeça? E por quanto tempo? Não é difícil. Parece um teste besta, mas não é. Ele é muito eficaz. Ele é um teste simples e que faz toda a diferença. Ela é baseada em quê? Ele é baseado em saber quanto tempo você consegue ficar com o pensamento na cabeça. Por exemplo, se você fica mais de 5 minutos a cada pensamento, a cada lembrança na sua cabeça, e você pensa naquele objeto, naquele item, mais de 20 vezes por dia, quer dizer que você tem uma porcentagem muito alta de ter a SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. É um transtorno onde a gente concentra muitos pensamentos na nossa mente. Então, isso é muito ruim, isso faz muito mal pra gente, porque vem muitas consequências. Com isso vem aflição, ansiedade, a gente não consegue às vezes fazer uma tarefa porque tem muitos pensamentos ali na cabeça atordoando. Então isso confunde muito a gente, confunde muito a nossa visão. E o que a depressão faz? Ela aproveita que tu tá toda perdida, com pensamentos avoados, aproveita e consome a maioria desses pensamentos, tá? E faz com que vire pensamentos ruins, bicho de sete cabeças, algo que vai te afligir durante todo o dia. Isso vai te prejudicar e isso a gente nem percebe, porque é tudo muito rápido, isso leva milésimos e milésimos de segundo. Então você tem que aprender a controlar isso. Como é que você vai fazer? Depois que você fez o teste, você vai colocar no papel quantas vezes você pensou nesse copo. Se tu pensou uma vez nesse copo durante mais ou menos uma média de 1 minuto, isso aí é uma média boa. Mas se você começou a pensar muito nesse copo durante no teu dia e durante muito tempo e várias vezes, entre 10 e 20 vezes, quer dizer que tu tem uma alta porcentagem de ter a SPA. Então você tem que começar a equilibrar isso. Isso não é legal. Isso quer dizer que tu está pensando muito e agindo pouco, tá? O que é a terapia natural do meu curso? Eu te ajudo a equilibrar seu psicológico, que é o primeiro passo da terapia. Então é tudo um conjunto. Bom, esse conteúdo é muito valioso mesmo. Basicamente é isso. E o que eu queria dizer para vocês é assim, ó, fiquem calmos, tudo é possível. E tudo é um conjunto, é tudo uma família. Se tu pegar tudo passo a passo e fazer do início ao fim, vai dar certo, não tem por que não dar. Só que eu já falei e volto a repetir, depende mais de você do que de mim, depende mais de você do que da terapia natural, depende mais de você
do que dos teus amigos, da tua família, porque é você que vai dar o primeiro passo. E se você der o primeiro passo e não desistir na metade do caminho, né? Eu uso 3 regrinhas até hoje, que foi as 3 regrinhas que mudou a minha vida. Que a primeira é me ajudar. Eu entendi que se eu me ajudando, eu ia ajudar as outras pessoas, isso ia me fazer um bem. Segundo, era ajudar meu próximo a se recuperar, ajudar um irmão meu que estivesse passando por mesmo problema que eu. E até hoje eu faço isso com maior orgulho e prazer, porque eu me sinto bem ajudando o meu próximo, passando um conteúdo, um conhecimento que na época eu não tinha e que hoje faria toda a diferença para a minha recuperação. E terceiro é simplesmente Deus me abençoar. Por que eu falo isso? Porque nada funciona sem a ajuda de Deus. Hoje, graças a Deus, Deus tem me ajudado demais, assim, ó, tem me abençoado muito. E desde o primeiro momento que eu busquei o conhecimento em Deus, na palavra, muitas coisas fluíram. Então, abriu portas para novos conhecimentos. Então, hoje, graças a Deus, eu pude buscar conhecimentos que fizeram toda a diferença para minha recuperação e ajudaram muita gente. E pode ajudar você também. Então, dê o primeiro passo. É difícil, mas nada é impossível. Nunca desistam, sempre persistam. Pessoal, esse era o conteúdo de hoje. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal, tá? Comente, curte, que daqui para frente vai ser só conteúdo valiosíssimo. Eu vou me lembrando das coisas que eu fiz no passado e que pode ser muito útil para você no presente e no futuro. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.